Nossa equipe de repórteres, então analistas, também tem informações sobre o valor para o fundo eleitoral a partir do ano que vem. A gente já vem há alguns dias repercutindo aqui, primeiro quando surgiu o valor, né? Quase 6 bilhões. Depois, quando o presidente da República se posicionou, dizendo, não, pera lá, temos de ver isso aí, não tem como passar esse valor. Só que agora, qual é a novidade? Jair Bolsonaro já admite aprovar parte desse valor. Então, a informação está se transformando aos poucos. Agora, se isso acontecer, há dúvidas, inclusive, se é possível do ponto de vista jurídico o presidente vetar apenas uma parte do que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mas vamos imaginar que essa saída jurídica seja encontrada. As campanhas do ano que vem, mesmo assim, mesmo com esse corte prometido pelo presidente Jair Bolsonaro, receberiam o dobro do que foi pago pelos contribuintes brasileiros para financiar as eleições municipais do ano passado, 2020. Larissa Alvarenga. E aí, Larissa? Olha só, toda essa polêmica começou há cerca de 2 semanas, né? Quando o Congresso aprovou o novo fundão, com esse valor perto dos 6 bilhões de reais, junto com a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, essa discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber determinou ontem que o Congresso preste informações no prazo aí de 10 dias sobre a aprovação do valor para financiar as campanhas eleitorais. Theo Cury já aparece com a gente, vai trazer mais detalhes. Né, Té? Um ótimo dia para você. O que deve acontecer a partir dessa determinação pelo Supremo Tribunal Federal? Conta pra gente. Oi, Larissa, bom dia para você, um ótimo dia para quem nos acompanha. Com essas informações, o Supremo vai tomar uma decisão com relação a esse pedido feito pelos deputados e senadores que acionaram o Supremo. Por ordem cronológica, há 2 semanas, o Congresso Nacional aprovou na Câmara e no Senado, como vem acontecendo em meio à pandemia, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com essa previsão de aumento de 2 para 5 bilhões e 700 milhões de reais do fundo eleitoral que financia os partidos durante as campanhas eleitorais. Depois dessa decisão do Congresso Nacional, deputados e senadores de diferentes partidos acionaram o Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação das 2 votações, a da Câmara e a do Senado, que aprovaram a LDO com essa previsão de aumento do fundão para quase 6 bilhões de reais. Eles argumentam que houve irregularidades no processo de votação, que foi mais rápido do que deveria, que o prazo não foi respeitado, um prazo que faltou tempo para discutir um assunto importante como é o fundo eleitoral. O ministro que foi sorteado para ser relator desse processo foi Nunes Marques. Acontece que ele está em férias por conta do recesso do Judiciário e todos os processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal nessa segunda metade do recesso do Judiciário vão para o gabinete da ministra Rosa Weber, que é vice-presidente, mas que agora no recesso está interinamente na presidência do Supremo. Então ela recebeu esse pedido dos deputados e dos senadores e determinou que o Congresso Nacional, pela presidência da Câmara dos Deputados, presidência do Senado Federal e também a Advocacia Geral da União, prestem informações com relação a essa votação que aconteceu há 2 semanas e aprovou a LDO com essa previsão de aumento do fundo eleitoral. O que uma fonte minha da Advocacia do Senado disse é o seguinte, que por conta da sobrecarga dos trabalhos da CPI, eles têm recentemente usado o prazo máximo que é dado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, foi dado 10 dias para que haja essa resposta. Eles devem então usar esses 10 dias. Caso se concretize esse prazo de 10 dias, quem vai assumir a relatoria é o ministro Nunes Marques, que estará de volta do recesso do Judiciário. A gente separou um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre vetar parte do fundão eleitoral na LDO. Vamos ver. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá? Certo. Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Né? Muito bem, então nós vamos convocar aqui a Basília Rodrigues e o Gustavo Uribe
para a gente conversar um pouquinho sobre essa declaração do presidente Jair Bolsonaro e a perspectiva sobre o que ele vai fazer com o fundão eleitoral que deixou tantos brasileiros incomodados com a destinação de tanto dinheiro para a campanha política num momento em que todos nós estamos caçando moeda no fundo da gaveta para conseguir honrar com os nossos boletos, né? Com exceção da Basília Rodrigues, que não tem esse problema, e a aniversariante do dia. Então, antes de mais nada, Basília Rodrigues, eu já sei que tem guardadas todas as restrições impostas pela pandemia de distanciamento. O Uribe já providenciou aí para você uma festinha para depois que o expediente acabar, com doces, quitutes, bolo. Café da manhã colonial. Mas do fundo do nosso coração e de verdade, parabéns, muitas felicidades de toda a equipe do Novo Dia. Você é muito querida por todos nós aqui, que seja o início de um novo ciclo tão brilhante ou mais brilhante do que foi o anterior, viu, Basília? Tudo de bom. Ai, muito obrigada, Colombo, Uribe, Elisa. Eu que sou muito feliz de estar todos os dias aqui, todas as manhãs, cedinho com vocês, trabalhando e levando notícia para todo mundo. O Uribe é uma pessoa pouco discreta, então ele já falou que tem festa surpresa mesmo e não será ao final do expediente, será ao final do bloco O Que é Notícia. Ele é super o que é discreto. Notícia hoje é o meu aniversário, não é mesmo? Essa é a notícia é seu aniversário, Ele Basília. esconde festa Saúde, surpresa, parabéns. passa a mão na Obrigada, gravata Elisa. do Cássio Zeyman, achando que ninguém está percebendo, mas enfim, ele tem muita coisa a responder. É Nesse muito curto- fofoqueiro, é que a CPI pessoa da aqui é muito gravata. fofoqueira. Nesse curto espaço de empresa, ele já tem uma ficha corrida que, olha, faz inveja para muita gente. Agora, Basília, o que fez o presidente Jair Bolsonaro em tão pouco tempo mudar de ideia de maneira tão drástica em relação ao fundão? Semana passada ele era enfático a respeito da aprovação equivocada na avaliação dele do fundão eleitoral pelo Congresso Nacional. Agora ele já disse que vai vetar uma parte e concordar com outra. Não se sabe nem se há possibilidade jurídica de ele fazer isso, né, de escolher o valor que será destinado para as campanhas no ano que vem. O que é que aconteceu com o presidente Bolsonaro em uma semana? Caiu a realidade, né, Colombo? As eleições do ano que vem estão precificadas, 6 bilhões de reais de fundo eleitoral, de financiamento público para poder sustentar as campanhas eleitorais, que há um horizonte aí, uma previsão de que sejam muito ferrenhas, um duro embate. Alguns partidos já começaram a contratação de seus marqueteiros, outros estão em conversas ainda, né, formatando quem vai ser o candidato ou os pretensos candidatos para 2022. Então, o que a gente vê aí é a diferença clara entre discurso e prática. O presidente Jair Bolsonaro, na saída do hospital, disse que o fundão era um absurdo, mandou aí esse recado às suas redes sociais, fez viralizar até um vídeo em que ele afirma, né, seus auxiliares dizem: Bolsonaro dá real, conta a verdade sobre a LDO. E qual é a verdade sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que prevê o fundão de quase 6 bilhões de reais? A verdade é que esta lei une consensos, né? Ela une o interesse político de ter dinheiro para financiar as suas campanhas no ano que vem. Houve aí o apoio de boa parte dos líderes partidários, tanto na Câmara quanto no Senado, pela sua aprovação. E entre essas lideranças, líderes do governo também, que não apresentaram nenhuma objeção a prosperar com a aprovação deste texto. As eleições estão precificadas, são 6 bilhões de reais de financiamento público, isso sem contar aquelas doações que legalmente podem ser feitas aos partidos políticos para ano eleitoral. Em compensação, o que eu tenho ouvido ali dos parlamentares, em especial no Centrão, é que se o presidente prosperar com a ideia de veto, ele que agora descobriu que ou veta tudo ou veta nada, já que não existe um meio veto, porque juridicamente isso não se confirma, os líderes do Centrão dizem que se acabar com o fundão, eles vão voltar à regra antiga do financiamento empresarial. Hoje, o que ocorre? Além do financiamento público, os empresários, como pessoa física, podem fazer doações, mas as empresas, como o CNPJ, não. Isso pode voltar a acontecer caso o fundão deixe de existir. Campanha eleitoral é coisa cara sim, e não importa de onde vem o dinheiro, se dos recursos públicos ou recursos privados, elas vão acontecer e elas vão continuar a ser aí muito caras também.